Fala galera do canal Wrestling Geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw, Raw pós Royal Rumble, meus amigos. Estamos indo rumo a WrestleMania, estamos indo rumo a Las Vegas mais uma vez. Então, sem mais delongas, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ó, eu tenho dois recados importantes pra vocês. Amanhã teremos live, tá? Faremos uma live amanhã à noite aí, lá umas 7h30, aqui nesse canal principal mesmo. Onde a gente vai fazer um resumão, né? Falar todas as coisas que tem pra falar ainda sobre esse Royal Rumble aí que tivemos. Falar sobre a aposentadoria do AJ Styles, sobre a escolha do Roman Reigns nesse Raw, né? Sobre como que pode ficar o card dessa WrestleMania. Vamos fazer uma geral, né? Então esteja convidado pra participar da live aqui, uma live 100% interativa aí, respondendo perguntas de vocês e tal, pra gente meio que se situar aí no que deve estar rolando aí a partir de agora nesse Road to WrestleMania. Outra coisa que eu participei aí de uma entrevista no Sem Filtro Cast, eu agradeço muitos vocês que assistiram a primeira parte lá na sexta-feira, tá? Quem não assistiu vai lá assistir. Mas já saiu a segunda parte, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vão lá, assistam. Também tá lá na aba de postagens do canal. Beleza? São assuntos que normalmente eu abordo mais no meu canal secundário. Então, vocês podem lá assistir, belezinha? Tem muito assunto lá que eu falei, inclusive da metade pra frente, que eu acho que quase ninguém nunca viu falar a respeito sobre esses temas. Então, se você tiver curiosidade, vai lá, beleza? Link na descrição. Vamos falar desse Raw, porque já tivemos ele aí sendo aberto com o Bron Breakker numa raiva feroz, né? Destruindo ali a mesa dos comentaristas, querendo arrumar confusão. Os caras da Division tentando segurar ele ali, né? Falou, calma, cara, calma, o que você tá fazendo? Calma aí. E o Paul Heyman foi lá, pegou o microfone e falou, isso é tudo culpa do Adam Pearce, porque o Adam Pearce sabia e por isso mandou ele para a posição número 2, estava manipulando o Bron Breakker desde o começo, né? Ele sabe quem foi que atacou o Bron Breakker. É só ver os vistos lá que foram mandados para a Arábia Saudita. E aí então o Adam Pearce só chegou e falou, ó, eu não sei de nada. O Bron Breakker se sorteou como o número 2. E além disso, eu não sei quem é esse cara no capuz, porque da última vez era o próprio Austin Theory, vai que era ele de novo, tentando plantar alguma discórdia ali. E falou que não está autorizado a revelar quem que era aí a pessoa que atacou o Bron Breakker. E realmente, ele tem acesso aos vistos, né? Ele sabe todo mundo que estava na Arábia Saudita, então dá pra ele ter uma noção. Mas não revelaram aí. Aí depois o LA Knight veio atacar ali o Logan Paul e Austin Theory pelas costas com uma cadeira, né? Foi pra cima dos dois e depois saiu correndo, fugiu. Mas ficou marcado para mais tarde lá um combate do Penta contra o Bronson Reed, né? E aí provavelmente teremos mais interação entre esses membros. Ó, é o seguinte. Não revelaram nesse jogo quem é o mascarado, então das duas uma. Ou na storyline vão dizer que é o Seth Rollins, claro, não é o Seth Rollins exatamente ali o indivíduo. É só o personagem que seria o Seth Rollins, mas o indivíduo pode ser um dublê. Eles chamam um ator ali, um outro lutador para se encapuzar. E aí lá na frente vão dizer que era o Rollins desde o começo, né? Só que ele só não podia participar aí, mas vão usar isso. Já usaram esse artifício algumas vezes na WWE, pode ser o caso. Ou realmente vai ser alguém, acho que ligado ao Rollins. Me surpreenderia se fosse alguém ligado ao Adam Pearce, sabe? Mas, sei lá, uma feud do Adam Pearce contra o Paul Heyman. O Adam Pearce vai criar uma stable dele, assim. Possibilidade de ser o LA Knight, cara. Olha, não sei. Os caras conseguiram tirar uma foto onde dá pra ver que o cara tem uma barba, assim, né? Só que todo mundo tem aquela barbinha. O Theory tem uma barba parecida. O Jake Paul tem uma barba parecida, uma barba meio loira, né? O Seth Rollins, dependendo da iluminação, a barba dele fica meio clara também. Então, assim, pode ser qualquer um. E pode ser simplesmente um dublê, então nem adianta se atentar à aparência, né? Eu acho que se não for o Rollins, seria legal se eles revelassem logo quem é. Não ficassem enrolando, tá? O mistério é bom, mas repetitividade é ruim. Então, já fizeram isso outras vezes, revela logo a identidade. Agora, se for o Rollins, eles vão segurar mesmo, né? Bom, depois tivemos o El Grande Americano enfrentando o Givon Evans, né? No caso, esse é o Grande Americano, é o 2.0. E no meio da luta apareceu o El Grande Americano original aí, supostamente Chad Gable,
Distraiu então ali o El Grande Americano 2.0, que acabou sendo derrotado e os caras ali ficaram furiosos mais uma vez com a presença do El Grande Americano original, né? Essa treta vai estender. Isso aí é combate de WrestleMania, né? Não tem muito. Não tem o que inventar, né? Não tem pra que fazer antes, antecipar. É fazer uma luta dos dois, uma luta de máscara, né? Então o perdedor tira a máscara e aí vão saber quem é finalmente o perdedor. Ou então, imagina dar um empate, os dois acabam com a farsa na mesma noite. Bom, depois tocou a música do AJ Styles e aí todo mundo esperando a entrada do Fenomenal, né? Quem sabe aparecendo para fazer uma última promo antes de ir embora, mas não. Aparece o Gunter ali então imitando, bem mal imitado, diga-se de passagem, a entrada do AJ Styles e depois toca a theme song dele normal mesmo. E aí ele vem ali só pra debochar do AJ Styles, nem fala muita coisa, porque de repente ali ele acaba sendo interrompido por mais um do cartel mexicano ali. É o Dragon Lee, né? Toda vez eu confundo o Dragon Lee com o Ray Fix. Cara, tá tanta gente mascarada. Eu tava lendo os comentários, eu vou até depois, na live do Royal Rumble amanhã, falar sobre a respeito da repercussão do Royal Rumble, né? Muita gente, às vezes, volta a assistir WWE no Road to WrestleMania, as manias WrestleMania, né? E aí os caras comentando, cara, teve um colega meu que não assistia WWE já há algum tempo, ele foi ver esse Royal Rumble, ele falou, mano, por que tem um monte de Rey Mysterio no ringue? De 5 em 5 minutos aparecia alguém mascarado, sabe? Pô, todo mundo é Rey Mysterio hoje em dia. Um cartel mexicano que apareceu ali, cara. Parecia um Royal Rumble do México, o negócio, né? Um monte de luteadores ali. O La Parca, que eu até confundo, porque ele é mexicano, né? Eu falei LA Parca, mas é La Parca. Dani, que La Parca? Ainda nem não é nem o original ainda, é o fake, sabe? É o sucessor. É uma mistureba de coisa. Eu sei que o Gunter foi lá, levou a melhor, aceitou ele com o gongo, depois botou ele ali pra ser estrangulado, né? O cara chegou a ficar pendurado ali no estrangulamento do Gunter. E é isso mesmo. Eu não imagino o Gunter indo pra WrestleMania disputar nenhum título, tá? Descartem isso. Um deles já tá descartado, sobra um lá do SmackDown. Então, pra isso acontecer, ele teria que fazer mó rolê de ir pra uma outra brand, né? E entrar no meio de uma feud que está entre Drew, Cody Rhodes e Fatu. E que se for pra alguém se intrometer, faria mais sentido ser o Orton, né? Tem o Zen lá também, mas eu acho que o Zen e o Trick Williams estão encaixados pra WrestleMania também, o que vai rolar. Né? Eu acho que a WrestleMania tá começando a se desenhar muito bem, gente. Não tem muito segredo não, tá? Não acho que terá combates muito surpreendentes. A grande dúvida realmente é o que fará o Gunter. Porque o restante eu acho que tem coisas já bem encaixadas ali. Né? Bom, depois os Viking Raiders apareceram então, né? Os Raw Raiders, para poderem ter um combate que até então a gente não sabia contra quem seria. E aí veio o Oba Femi. Eu falei, caraca, será que vão botar o Oba Femi numa tag? Como assim? Mas não, ele deu a entender que enfrentaria os Viking Raiders ali, né? Os War Raiders, numa range cap. Só que não foi nem luta, né? Ele simplesmente destruiu os dois ali mesmo, não teve nem combate. Arrebentou com eles e já era, né? Não teve nem sequência, não teve nem gongo tocado, né? E é isso, meus amigos. O Oba Femi aí, chegando então no seu primeiro Raw para destruir dois nomes. E talvez eles possam fazer igual eles fizeram com o Braun Strowman, né? De ele enfrentando jobbers, lutadores locais, enfrentando 3, 4 de uma vez, empilhando, né? É uma maneira orgânica de você ir construindo o cara, né? Mas estamos em véspera de WrestleMania. Teve aquela interação dele com o Lesnar. Talvez os dois possam se enfrentar na WrestleMania, mas eu ainda não descartaria de eles colocarem na frente Lesnar contra Gunter, tá? E aí o Oba Femi pode fazer alguma outra coisa. Bom, alguém vai ficar sobrando aí, né? Depois tivemos as Bellas também, vieram rapidamente ali pro ringue. Brie Bella, Nikki Bella, as Bellas Twins, as irmãs gêmeas. Não demoraram muito, né? Só falaram então que elas estão de volta. A Nikki Bella pediu desculpas pelos últimos meses, mas que a divisão feminina hoje está melhor do que nunca. E que elas querem vir para somar. Então elas vão indo atrás aí da competitividade, estão mirando o título de tags e foi isso, né? É bom. Eu acho que realmente as Belas eram uma tag na época que não existiam tags, então só faltou ter o título. Seria um título legal elas terem essa homenagem aí, quem sabe até numa WrestleMania. Não precisam ter um reinado, tá? Pode simplesmente só ganhar, fazer aquela foto e depois ali
já deixar uma próxima tag over para superar elas ali, já era. Eu acho que soma, só tende a somar mesmo para a divisão de tags. Agora, disputas individuais, hoje a gente já tem um roster muito vasto para elas poderem estar competindo ali. Pode até ter uma title shot igual a Nikki Bella teve, mas nada assim além disso, né? Nada de um reinado ou uma conquista, eu acho que já passou o time, né? Mas é isso. A gente depois teve o Penta indo lá para aquele seu combate contra o nosso Bronson Reed, né? O nosso Maurição. E, meus amigos, que fase da Division. Que fase tá a Division. No meio da luta, o LA Knight veio ali atacar o Bronson Reed pelas costas. O Logan Paul ali e o Austin Theory também foram expulsos ali. Rolou uma confusão generalizada. O Bronson Reed, por ter sido atacado ali, então, do lado de fora, em cima de uma cadeira com o finalizador do LA Knight, ele não voltou a tempo para dentro do ringue, né? Acabou ali, então, que o Penta ficou do lado de fora. O Penta ficou do lado de dentro do ringue e o juiz foi contando, né? E o Paul Heyman falou: não, ele foi atacado, para com isso, para com isso. E o juiz nem aí, o juiz contando: 1, 2, 3, e o Paul Heyman desesperado. Mas não teve como ali. O coitado do Bronson Reed perdeu por contagem fora para o Penta e com isso acabou ali sendo derrotado, né? Meus amigos, olha, a Division vai ter que lavar a alma na WrestleMania e já era, não vai ser com título, tá? Não vai ser com título. O Bron Breakker não vai disputar. Eu ainda falei pra vocês, ó, eliminar do jeito que foi, acabou. Esqueça o título. Eles não vão lá pro SmackDown atrás do Drew, não faria nem sentido, né? Então, ou o Rollins vai ter que estar apto para lutar na WrestleMania e o Bron Breakker derrotá-lo, porque se o Rollins vencer o Bron Breakker, por mais que seja bom pro Rollins, pro Bron Breakker é enterro, tá? Depois de tudo ele sair derrotado. Ou vão ter que enfrentar algum outro time aí, desses encapuzados, sei lá, com o LA Knight junto, e ganharem desses caras ali para manterem uma esperança de que eles vão virar algo ainda, tá? Porque é uma sequência de desastres, cara. A storyline da Division traindo o Seth Rollins vem se provando um dos planos mais, assim, burros de todos, sabe? Foi só uma sequência de desastres, de, tipo assim, ser suspenso, de perder o seu campeão, de o título ir pro seu maior inimigo daquele momento, e aí do nada você perde a chance de ganhar o Rumble, não teve tal shot direta pro Bron Breakker, quando teve ele perdeu e tal, e perdeu usando todas as armas que ele tinha, então ele não tem nenhum asterisco pra poder dizer, não, se eu usar isso aqui da próxima vez vai dar certo, não teve nada, ele perdeu usando todos os elementos que ele podia usar, então, sabe, não tem argumentos pra enfrentar o Punk. É aquilo que eu falei quando ele perdeu pro Punk. Ele não perdeu pro Punk lutando sozinho, sem a ajuda da Division. E aí ele poderia argumentar, bom, da próxima eu vou usar a Division do meu lado. Ele também não perdeu com a Division vindo ajudar e atrapalhando. E aí ele podendo usar a carta de, não, da próxima eu vou sozinho porque aí ninguém me atrapalha. Não, ele não perdeu pro CM Punk roubando contra ele. Sabe? Ele perdeu limpo, usando tudo que ele podia usar sem ser atrapalhado e mesmo assim falhando, sabe? Mesmo assim sendo derrotado. Então... para ele acabou os argumentos dele ser campeão naquele momento, né? Naquela derrota dele pro Punk no Raw, eu não disse que o Bron Breakker foi enterrado, eu disse que o Division estava sendo enterrado naquele momento e desde então não houve uma recuperação da Division, pelo contrário, eles só estão se ferrando, estão usando o deles ali pra todo mundo ficar over, todo mundo zoar com eles, quase que virando uma piada. Tem como recuperar? Tem. Estamos aí à beira da WrestleMania. Faça uma luta grande pros caras, que eles vençam e mantenham ali a relevância deles, mostrando que, ó, eles ainda estão de pé. Depois aí, no restante do ano, haverá chances, haverá aberturas para quem sabe o Bron Breakker buscar um título aí de novo. Os caras da Division ir atrás de um título de tags, por exemplo, estão parados aí, igual fizeram com o MFT, sabe? Só para mostrar que, ó, o grupo tá aqui ainda, o grupo tá unido, nós temos ainda uma visão para seguir. Porque, ó, se não recuperar na WrestleMania, vai ficar feio depois, tá? Vai ficar feio. Bom, de qualquer forma, depois tivemos o Dominic Mysterio voltando ali então, veio com o seu título intercontinental e o seu título da AAA. E aí então, falando que ele só estava ali presente para que
ele pudesse apresentar a grande vencedora do Royal Rumble 2026, Liv Morgan. E aí vem então a Liv Morgan, já pulou no colo dele ali o Dominic com 3 títulos, né? Carregando 3 títulos, eu nem sei qual que tem mais valor aí, hein? Eu não sei, vocês deixam nos comentários aí qual desses 3 títulos dele vale mais. Não, eu acho que essa imagem acabou com a discussão, né? Eu acho que acabou a discussão. Olha a camiseta, o que ela escreveu da camiseta, cara. Que é? É o fim da Pigiera, gente. É o fim da Pigiera. Liv Morgan ali então recebeu gritos de "You deserve", né? Você merece. E ela falou: eu mereço mesmo, eu tô ligado. Eu mereço, com certeza eu mereço, né? E aí ela falou que ela está de volta ao topo. Ela vai vir a ser campeã, mas ela não é a única. Porque tem mais gente que vai celebrar aquela noite. Sua amiga, sua melhor amiga Raquel Rodrigues virará campeã, né? Dando a entender que a Raquel viraria campeã, a Liv Morgan ia atrás de outro título, né? Ou seja, faria uma outra escolha. E as duas ficariam campeãs, né? Mas veio a Raquel Rodrigues chateada, né? Falando: cara, você me eliminou. Você tá de sacanagem comigo? A Liv Morgan: Raquel, pelo amor de Deus. Eu te conheço, você é minha melhor amiga. Você não vai ficar com ego, né? Só uma de nós podia ganhar, né? Então, você faria a mesma coisa comigo se fosse pra você vencer. Então, vai lá, não guarda rancor. Tá, mas não quero você aqui não, tá? Eu quero lutar sozinha com a Stephanie Vaquer. E beleza, foi lá enfrentar a Stephanie Vaquer num combate Street Fight pelo título feminino do Raw. E ainda eu fiquei pensando, cara, é possível a Liv Morgan ajudar a Raquel a virar campeã? Sim, senhor. Pra dar a entender que ela vai escolher o título do SmackDown lá, que nesse momento está com a Jade Cargill. Só que ela dá uma de Batista com o Triple H, né? Vai lá, eu vou escolher você, Raquel. E aí aquele clima dela, desde que ela voltou, de que parecia que ela não estava com raiva da Raquel, estavam amigas desde o começo, era tudo uma encenação. Ela vai pra cima da Raquel Rodrigues, ataca a Raquel Rodrigues, destrói a Raquel Rodrigues. E aí eu não sei se seria com o aval do Judgment Day ou não, né? Se o Finn Balor, se o Dominic, e aí a Roxane ficaria do lado dela, ou ela ficaria contra toda essa turma. Eu acho que seria mais inteligente o grupo ficar do lado dela. Seria um plano da Liv Morgan mais bem abençoado, né? Enfim, mas por enquanto não foi o caso, tá? Porque a Raquel enfrentou a Stephanie. Foram lá, porradaria, destruição. A Raquel se dá bem nesse tipo de luta, né? Esse tipo de luta com objetos é uma das melhores. Na verdade, lutadoras mais fortes fisicamente se dão melhor, né? Parece que elas aguentam mais as porradas ali e tal. E aí na parte final a Liv Morgan apareceu, invadiu ali, entregou o título nas mãos da Raquel Rodrigues para acertar na Stephanie. A Raquel demorou muito, não conseguiu acertar a Stephanie. Depois a Stephanie Vaquer colocou a Raquel ali em cima da mesa. A Roxane Pérez veio ali dar um atraso na Stephanie. Mas mesmo assim a Raquel foi lenta. Foi tentar fazer um powerbomb ali então na Stephanie Vaquer. Stephanie Vaquer reverteu em um run ali então, quebrando a Raquel Rodrigues na mesa. Não quebrou pra caramba a mesa, mas quebrou um pouquinho, o suficiente para depois a Stephanie fazer ali seu finalizador, um mortal para cima da Raquel e permanecer como campeã. Ela mal comemorou porque a Liv Morgan lhe aplicou um Oblivion e aí depois levantou ali o título do qual ela quer buscar na WrestleMania. Provavelmente isso aqui foi a escolha já da Liv Morgan, tá? Não vi se foi oficializado, mas eu acho que deu a entender que ela escolhe o título da Stephanie Vaquer. Isso aqui pode dar um climão, porque a Raquel vai ficar puta, né? Eu falei pra não vir me ajudar, só que a Raquel não foi atrapalhada, tá? Essas interferências não atrapalharam em nada a Raquel, não adianta ela nem a chorar, mas ela vai usar isso. Ela fala: não, vocês atrapalharam. E talvez na WrestleMania ela venha a prejudicar a Liv Morgan, o que eu ficaria muito triste, cara. Pô, eu quero o WrestleMania Moment da Liv Morgan. Não é possível que a Raquel Rodrigues estragará ele, né? Inclusive é muito mais inteligente se ela não atrapalhar a Liv Morgan virar campeã. E aí no Raw pós WrestleMania, aí sim a Raquel trai a Liv Morgan pra ter um grande momento já no Raw pós WrestleMania e virar essa confusão toda, né? Poderia ser o caso. E quem sabe até com uma face turn da Liv Morgan já na virada da WrestleMania pra frente, né? Poderia ser o caso aí também disso acontecer, né? Isso pode influenciar também Dominic contra Balor e tal. Dá pra pensar em umas coisas assim. Então, parece que foi a escolha da Liv Morgan mesmo. E também faz muito mais sentido, né, gente? Lá no SmackDown, as coisas com a Jade Cargill
Estão numa outra vibe lá com a Jordine, uma eventual retorno da Bianca, que a gente agora não sabe se terá mesmo, né? Da Naomi não terá, eu acho. Da Naomi, por enquanto, não vai ter. As datas não batem, né? Bom, depois o segmento da noite, né? Roman Reigns, o Tribal Chief, vencedor do Royal Rumble 2026, aparecendo aí então para falar com o universo WWE sobre qual seria a sua escolha, né? Bom, o negócio é o seguinte, gente. O nosso querido Romano Reinados começa dizendo que, olha, Filadélfia, me reconheça. E ele vai dizer: aqui na Filadélfia é curioso porque eu tive vários altos e baixos, né? Quando eu ganhei meu primeiro campeonato da WWE, foi justamente aqui. E eu estava bem na frente da minha família, da minha filha, né? E eu lembro mesmo que foi no ano de 2015, final do ano, né? Que ele tem aquela tire shot com o Sheamus bizarra, que o cara tinha destruído o Triple H uma noite antes no Chelsea. Tinha perdido todas as chances dele para disputar o título. E aí, como punição, falaram: quer saber? Você vai disputar o título e se você perder, você vai ser demitido. Que aposta é essa, sabe? Aí adivinha o que aconteceu? Ele ganhou. E aí ele falou. E é curioso porque também na Filadélfia foi quando eu venci. Aliás, e é curioso porque também aqui na Filadélfia foi quando eu perdi o meu último título mundial da WWE. Também foi aqui na Filadélfia. Também me lembro que meu primeiro Royal Rumble eu ganhei também na Filadélfia. E era uma situação diferente, né? O som que eu escutei quando isso aconteceu era bem diferente também. Aí vocês vão lembrar daquele Royal Rumble 2015 realmente na Filadélfia, que o pessoal vaiou desde que o Bryan foi eliminado, né? Desde a 10ª posição ali, desde que o Bray Wyatt tirou o Bryan, o pessoal vaiou o Royal Rumble do começo ao fim. E o Roman Reigns aí foi o cobaia, né? Foi ali que começou o ódio a ele. As vaias a ele ficaram ali, duraram anos e anos e anos e anos e anos. Foi demorar pro Roman Reigns parar de ser vaiado, cara. Foi demorar demais, né? E aí ele foi e disse: olha, eu agora tenho uma decisão a tomar. E eu fico pensando, será que eu deveria ir atrás do título que eu criei? E aí o público começou a gritar pelo CM Punk, e falei: porque assim, pelo que eu vejo, vocês não querem que eu vou atrás do Drew McIntyre, certo? Então, vocês preferem que eu vou atrás do CM Punk? E aí a galera começou a gritar que sim, né? E aí veio o próprio CM Punk ali, então, interrompendo o Roman Reigns. Primeiro ele vai direto pra câmera, né? Olha direto pra câmera ali e fala: Finn Balor, você falou que não acha que eu seja um cara mau. Porém, da próxima vez que eu colocar minhas mãos em você, você vai descobrir que você estava completamente enganado, né? E aí o Roman Reigns já começa a questionar, né? Tipo, pera aí. Calma aí, cara. Você tá falando com o Finn Balor por que se eu tô na sua frente, né? E aí o CM Punk vai falar: Roman Reigns, espera aí que eu não te interrompi. Você que é meu convidado, porque esse aqui é o meu programa. É o meu Raw. Eu sou o campeão mundial aqui. Isso aqui não é o SmackDown e nem nada parecido, né? E aí, segundo, você tem uma decisão a fazer, mas essa decisão é meio óbvia, né? Se você precisar da ajuda do público, eles já estão decidindo por você. Você quer enfrentar o Drew ou você quer enfrentar o best in the world, né? Você pode perguntar pra eles, né? E aí, quando falava de Drew, o pessoal vaiava. Quando falava do CM Punk, o pessoal aplaudia, né? E aí o Roman Reigns fala: eu entendo, mas assim, eu já venci o Drew McIntyre por anos seguidamente. E aí o CM Punk vai falar: mas conta a história inteira. Você e quantos dos seus primos, né? E pior que o Roman Reigns já ganhou do Drew limpo já em 2019. Uma das lutas, inclusive, foi na própria WrestleMania, né? Que coisa. E aí o Roman Reigns vai falar: olha, se fosse você, eu media suas palavras pra falar da minha família, porque se não fosse minha família, não haveria um programa pra você nem sequer voltar pra WWE, né? E aí o Punk vai falar: olha, vamos falar a história completa. Você manipulou seus primos,
E todo esse público aqui fazendo pensar que você era uma espécie de messias, de líder. Mas na realidade, você manteve todo mundo de refém. Você, agora nessa última semana, foi fazer o quê? Foi na ESPN, depois de passar férias. E aí disse que ninguém ocupou seu lugar. Como assim? Eu estava aqui. Antes de você, eu fui campeão por 434 dias. Com o Paul Heyman, inclusive. Então, o que você fez foi uma cópia do que eu já havia feito, né? E aí, então, ele vai dizer... Eu sei o que você vai dizer. Seu reinado foi mais longo. Mas não é porque seu reinado foi mais longo que ele foi melhor. Você escolheu ser um lutador de meio período, um part-timer, enquanto eu escolhi estar presente, promovendo o Raw na Polônia, na Dinamarca, na Bélgica, em Londres. Eu escolhi ser um campeão que lutava. Eu escolhi você para fazer parte do Shield. E você escolheu me copiar. Você escolheu o melhor e disso eu tenho orgulho de você. Né? E aí então ele vai e diz, né? Você pode escolher o Drew McIntyre ou você pode escolher escalar uma montanha de verdade, né? E ir atrás do campeonato que estava lá durante a sua ausência. E aí o Roman Reigns vai contra-argumenta, né? Que olha, você está fazendo tudo isso agora que está tentando porque você ficou 10 anos fora. Então você está tentando recuperar o prejuízo. Você quer falar de ausências? Você ficou 10 anos ausente. Você acha que eu não vi o que você fez? Né? Eu não gosto do Drew McIntyre. Você não gosta dele, mas ele é 4 vezes maior do que você. Né? E da última vez que vocês lutaram, eu lembro que ele fez você chorar por causa de uma pulseirinha de plástico. É essa mesma aí que você está utilizando, né? Aí o Punk tinha dito também que... não foi nessa ordem, tá, gente? Eu tô só pegando umas anotações aqui. Ele tinha dito também que o Roman pode ter ganhado ele várias vezes, mas a última vez que ele derrotou o Drew foi dentro do combate mais caótico da WWE, que é o Hell in a Cell. E aí o Roman vai e diz: a única coisa que eu não copiei de você, Punk, mas que eu aprendi é não fazer nada do que você fez. Porque quando você saiu, eu fui o escolhido. 10 anos atrás, quando você abandonou a WWE, você fez mais do que isso. As coisas que você falou dessa companhia. Você saiu, você foi no podcast do seu até então melhor amigo. Você tornou a vida minha e de todo mundo aqui mais difícil do que precisava ser. Você praticamente fez uma lavagem cerebral no Paul Heyman, na minha família e todos os outros para dizer besteiras. Eu não, eu fiz a minha escolha. Eu poderia escolher você, Punk, por você ser uma das maiores estrelas que já existiu. Por você ser um cara extremamente talentoso. Mas não. Eu estou escolhendo você porque eu odeio você. E na WrestleMania, quando eu te bater, eu vou poder ter o gosto de ver você me reconhecer. E aí, então, fez a escolha dele, escolheu o CM Punk. Pra mim, uma escolha bem já esperada, tá, gente? Desde outubro, quando o Seth Rollins lesionou e as coisas encaminhavam para ser Rollins e Roman na WrestleMania, eu disse, eles vão substituir com Punk e Roman. Talvez eles... Se o Bron Breakker fosse virar campeão, né, lá em outubro, fosse ter Punk contra Bron Breakker lá e não Punk contra Jey Uso, talvez o Bron Breakker poderia virar campeão e substituir o Rollins nessa storyline e aí ser Roman contra Bron Breakker, querendo promover o Bron Breakker e tal. E o Punk poderia enfrentar o Cody Rhodes. Sendo o Punk campeão, eu falei lá, é Punk e Roman, gente. Não tem pra onde ir. Eles não vão fazer a pachorra de repetir Cody Rhodes e Roman. Eu até acho legal uma trilogia, mas não em WrestleMania. Eles podem fazer isso no SummerSlam desse ano ou algum outro evento, tá? Pra desempatar esse embate. Mas assim, faz um negócio novo. Faz o Punk lá ir pra segunda noite, lá, main event da segunda noite. Porque essa luta é main event de segunda noite, gente. A única coisa que poderia tirar eles é, sei lá, o The Rock voltar e encarar o Cody Rhodes. Aí sim. E olhe lá, né? Olhe lá. Então, encaixem logo os dois. Eu não sabia como seria o caminho, tá? Se seria com o Roman ganhando o Royal Rumble, algo do gênero. Foi com o Roman ganhando o Royal Rumble, jogaram no seguro. Eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre a vitória do Roman no Royal Rumble, sabe? O que eu achei disso tudo, as lições aí, o que ele pretende fazer a partir de agora. E é isso, gente.
teremos aí, cara, as promos estão bem legais. A primeira embate deles já foi bom. Outras promos entre eles devem encaixar melhor também. E o combate, acho que tem tudo para ser uma grande luta, uma grande guerra, né? Não acho que terá outros elementos envolvidos, tá? Acho que a Bloodline não vai se meter nessa, cada um tá no seu canto agora. Eu acho que ninguém vai vir para ajudar ou atrapalhar o Punk também. Eu acho que eles vão resolver entre os dois mesmo e finish, né? Fim de game, end game. Pela entrevista que o Roman Reigns deu na ESPN semana passada, cara, eu acho que ele vem para esse ano de 2026 para voltar a ser campeão e voltar a aparecer, voltar a botar moral, tá ligado? A vibe que ele passou naquela entrevista, até antes de ele ganhar o Royal Rumble, foi de que ele vem pra tomar as rédeas da situação, porque segundo ele, ninguém soube tomar seu lugar aí nesse tempo que ele ficou em ausente, né? Enfim, eu acho que o caminho é esse mesmo. Fico contente com a escolha. Acho combate de WrestleMania. Comentem o que vocês acharam. Um abraço, até a próxima e fui.